daquela direção. Porque o Evangelho vem do leste para o oeste. E nós estamos aqui no final do oeste. Se continuarmos, nós vamos entrar de novo no leste. Por isso que nós estamos na última era. Depois do Evangelho terminar aqui na costa oeste, irmão, terminou, acabou. Jesus disse assim como o sol, o relâmpago se mostra no oriente, levanta do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando você observa, o Evangelho veio do oriente para o ocidente. A reforma começou na Alemanha. Depois da Alemanha, veio para a Inglaterra. A Alemanha está a oriente da Inglaterra. A Inglaterra está ao ocidente, ou ao oeste da Alemanha. E a próxima mensagem veio da onde? Onde foi que Deus trabalhou com a próxima mensagem? Nos Estados Unidos, na rua Azusa, lá em Los Angeles, na Califórnia. Aonde está Los Angeles, situado no mapa? Na ponta oeste. A mensagem da reforma começou com Lutero na Alemanha, veio para a Inglaterra, da Inglaterra cruzou o Atlântico e se iniciou na costa oeste. Por isso que quando Deus foi revelar os selos a Morana, Deus disse para Morana, vá para o oeste. Então o tabernáculo sempre era organizado desta forma. Aqueles levitas paravam, se localizavam pelo sol, armavam o tabernáculo, irmão. E você sabe como que as demais tribos se organizavam ao redor do tabernáculo? Não era uma para cá, outra para lá, de qualquer jeito. Hoje eu vou, a tribo, vamos dizer, de Judá, hoje eu vou ficar para o sul. Não, ela não podia ficar para o sul. Ela tinha exatamente o seu lugarzinho, onde ela organizava os primeiros, os pais, e ela ia sendo organizada, família por família. Por isso, irmão, que a igreja ela tem que ter uma organização, não uma denominação, mas uma organização, porque Deus é organizado. Sabe qual é a organização na igreja? Primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que está o pastor. Ele é responsável pela igreja, pelas coisas que acontecem na igreja, aquilo que você tem que fazer. Eu não estou dizendo isso porque eu estou aqui. Eu estou dizendo isso porque isso é o que a Bíblia nos mostra. O pastor ele é o ancião, ele é o responsável local pela igreja. Por isso que o ancião, o pastor, tem que ser uma pessoa idônea. Não pode ser aquilo que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3. O pastor tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa correta. Não querer ser pastor só por causa do dinheiro das pessoas. Por quê? Porque tudo vai estar baseado sobre ele. Por isso o profeta vem e diz que os membros, eles nunca vão ter a fé mais elevada do que o seu pastor. Por isso a responsabilidade do pastor, irmão, não é pouca coisa. Deixa eu me parar aqui só um pouquinho. Vocês se recordam, vou me escorar. Vocês se recordam daquela passagem quando o irmão Brana foi, era o dia de culto, que era uma quarta-feira, na igreja do irmão Brana. Mas ocorreu uma emergência, uma pessoa estava passando mal no hospital, e o irmão Brana foi no hospital orar por aquela pessoa, ou foi orar por uma pessoa, não me recordo se era no hospital ou foi numa... Mas ele foi orar por uma pessoa, e chegou a hora de começar o culto, começaram o culto, o irmão cantou, e o irmão Brana não chegava, tinha um pastor visitando a igreja, ele era pastor, o irmão, o diácono, o responsável, chamou ele e disse, irmão, prega para nós, o irmão Brana foi atender uma emergência, não, prega para nós. Por isso que o diácono, irmão meu, na ausência do pastor, é a responsabilidade do diácono organizar as coisas. Dizer, eu não, vamos dizer, irmão meu não canta, mas chamar alguém, o Fernandinho, vai lá. Ou seja quem for, canta lá. É responsabilidade do diácono. Por isso que o diácono, a Bíblia diz, se for um bom diácono, ele alcançará uma grande honra, porque é um posto elevado. Nós não somos uma denominação. Nós somos cristãos que seguimos a palavra. E aquele diácono chamou o pastor veio no púlpito e começou a pregar. Uns 15 minutos depois que começou a pregar, o Morano chegou na igreja. O
Morana chegou e foi e sentou atrás do púlpito. Tinha um lugar que tem em Chapecó, sentou lá. E ficou ouvindo o irmão pregar. O pastor, um pastor. E em um momento, o irmão Morana levantou, bateu, o pastor estava pregando com unção, ele estava pregando realmente, não uma coisa fria, mas realmente empolgado. O irmão Morana foi, bateu no ombro dele, disse, tá bom, irmão, tá bom, já chega. Ninguém entendeu nada. O irmão Morana cantou um hino e despediu a igreja. Quando ele estava vindo para casa, o Billy disse, pai, o que foi que o senhor fez? O que foi que o senhor fez? O homem estava pregando sob unção, uma mensagem boa de se ouvir, e o senhor vai lá e tira do púlpito desse jeito. Por que o senhor fez isso, pai? Sabe o que foi que o irmão Morana disse? Porque aquele homem estava em adultério. E se eu deixasse ele, aquele espírito de adultério pegaria a igreja. Por isso eu tirei ele do púlpito. Por isso, irmão, eu estou dizendo isso por quê? Porque o pastor tem que ter uma vida limpa. E aí vamos para os lares. Nos lares, pai e mãe, vocês são os pastores da vossa casa. Precisa-se ter uma vida correta. Porque isso vai influenciar os filhos. Então, sempre que Deus parava, o coluna de fogo parava, aquele tabernáculo era levantado naquela posição e cada uma das tribos já sabia exatamente o lugarzinho onde elas tinham que ir. 3 tribos ficavam para o norte, 3 tribos ficavam para o sul, 3 tribos ficavam para o leste e 3 tribos ficavam para o oeste. Que coisa! Pensa, irmão, se nós pudéssemos voltar lá, e nós parássemos num monte, num lugar elevado, numa plataforma, e nós olhássemos para o acampamento dos israelitas, que coisa mais bonita não devia ser? Não é que eu pegava a minha tenda e botava mais para lá, mais para cá. Não, aquelas tendas eram organizadas em fila. E se Moisés precisasse falar com um dos pais de qualquer tribo que fosse, ele sabia exatamente aonde ele tinha que ir, porque era lá o lugar que todas as vezes que aquelas famílias, as suas tendas eram armadas, todas as vezes eram armadas na mesma posição. E da mesma forma somos nós. A igreja. Por isso que nossa presença na igreja ela é importante. Eu vejo o irmão Vilmar senta lá. Sempre que eu vejo, chega o irmão Vilmar, está lá. O irmão Fernando senta ali. A irmã senta aqui. A gente olha, cada um de nós está na nossa posição, no nosso lugar. Por isso que quando nós faltamos no culto, faz falta. Por isso nós não devemos faltar culto, a não ser que você não possa vir, ou que você tenha uma viagem. Eu não digo que você não possa ir visitar a tua família, ou tirar um recreio com os teus filhos, e pescar, seja o que você gosta de fazer, desde que esteja correto. Não digo que está errado, mas faz falta. Na igreja faz falta. Já pensou se o pastor, hoje eu estou com preguiça, hoje não vou. Por isso Deus é organizado. Eu acho que eu tenho que parar aqui, eu não vou entrar mais. Porque se eu continuar, nós vamos ir até a meia-noite. Mas se Deus permitir, sábado nós vamos prosseguir nesse assunto. Então, Deus tem as coisas organizadas e Ele quer que nós sejamos organizados. Vocês se recordam que Paulo, quando escreveu sobre a ceia, em 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, vocês estão fazendo a coisa errada, nisso não vos louvo. Por quê? Quando vocês vos ajuntais para comer, vocês estão fazendo errado. Um vem para a ceia com fome. O outro vem e toma vinho e se embriaga. Vocês estão fazendo errado. As coisas têm que ser feitas desta e desta e desta e desta maneira. Porque Deus é organizado. E quando nós olhamos para a organização daquele acampamento dos israelitas, irmão, a coisa devia ser tão bonita aquilo. As famílias. Não é que hoje uma família, ela ia lá na frente e botava a tenda dela. Não, era as famílias pelos pais. E aquilo ia sendo organizado. Quando levantava o acampamento, que a nuvem levantava, e eles sabiam que tinha que desmontar tudo e andar, eles tinham todas as coisas tão organizadas que era fácil. O tabernáculo, ele era todo desmontável, sabiam exatamente o que tinha que fazer, cada um daqueles homens que tinha a função de levar cada peça, ele sabia exatamente a hora que ele tinha que ir lá pegar a peça dele, porque o outro já tinha tirado. Devia ser uma coisa muito bonita. E nós muitas vezes somos
tão desorganizados. Mas Deus quer que nós sejamos organizados. Não uma denominação, mas que nós tenhamos a nossa organização. Porque Deus é organizado. Como é que Deus organiza a sua igreja? Ele enviou uns para profetas, mestres, apóstolos, evangelistas e pastores. Os 5 ministérios são representados os 5 dedos das mãos. Por que esse dedo representa pastor? Você sabe? Porque sem esse dedo aqui você não consegue manejar a espada. Não adianta ter profeta, não adianta ter apóstolo, não adianta ter evangelista, não adianta ter mestre se não tiver um pastor. Sabe o que é o ministério do pastor? É aquele que chora com as ovelhas, aquele que cheira a ovelha. O perfume dele é o perfume das ovelhas. O evangelista, ele vem e prega e vai embora. Mas o pastor fica ali gemendo e chorando com os problemas das ovelhas. E isso é um fardo, irmão. Por isso que nós, como membros, nós temos que sempre manter nossos pastores diante de Deus. Deus, ajude. Eu não sei o que ele enfrenta, a sua família. Porque, irmão, quando você vem no escritório, ou quando alguém vai no escritório falar com o pastor, muitas vezes o pastor não sabe o que dizer. Geralmente, 99% das vezes, o pastor não sabe o que dizer. Depende de uma inspiração. Depende de uma direção. Por isso, sempre coloquem diante de Deus. Filhos, orem por vossos pais. Deus, guarde meus pais, dirija meus pais, proteja meus pais. Porque eles são exemplo para vocês. Se o teu pai e a tua mãe se desgarrarem, o que vai acontecer contigo? Se teu pai e tua mãe se separar, o que vai acontecer com você? Se o pastor se perder, irmão, a Bíblia diz, fere-se o pastor e as ovelhas se dispersam. Por isso que a quem mais é dado, mais é exigido. E nós temos que sempre ter esse cuidado. Para nós foi dado muito mais. Para mim e para você. Nós não podemos ser como os denominacionais. O conhecimento que eles têm, na verdade, é bem pouquinho. Mas eu e você sabemos a verdade. E nós temos que cuidar da nossa vida. Amém? Eu vou deixar aqui, sábado, se Deus permitir, nós damos sequência, nós caminhamos um pouco mais. É um assunto muito grande, nós vamos andando, e eu começo a falar, e vou indo, e eu sei que Deus quer fazer nós entender o seu plano para as nossas vidas. E esse templo aqui, irmão, ele representa eu e você. Esse templo ele tem 3 átrios, ou 3 divisões. Nós também somos 3. Nós somos um ser trino, corpo, espírito e alma. E Deus não quer habitar só no corpo. Deus não quer habitar só no espírito. Deus quer habitar na alma. A alma é onde está o controle das nossas vidas. Por isso que a salvação, ela é a alma. As nossas almas é que foram compradas. Por que foram compradas? Porque é na alma que habita a natureza do ser humano. Se a nossa alma não for santificada, irmão, o corpo não vai ser santo. O espírito não vai ser santo. Mas se a nossa alma for santificada, o espírito é santo e o corpo é santo. Vamos ficar em pé. Nós temos o pedido de oração pela irmã Maria. Vamos orar por ela. E também tem uma mulher, uma irmã me passou um contato de uma mulher aqui de Bom Jesus, que está numa situação difícil e pediu para que orássemos por ela. Eu já orei, mas eu quero orar junto com vocês por essa pessoa. Ela está em necessidade e vamos pedir para que Deus tenha misericórdia. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui porque o Senhor nos salvou e nos fez ovelhas do teu pasto. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos esperança. Mas por causa do Senhor, nós temos esperança. Obrigado, Pai. E o Senhor colocou nas nossas mãos o poder da intercessão. E nós cremos. O Senhor disse, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. Tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Nós oramos, Pai, pela nossa irmã Maria,
que está com essa gripe muito forte, que o Senhor olhe por ela, Pai, e nós repreendemos o poder desta enfermidade, e que a nossa irmã se recupere prontamente, Senhor, para cuidar da sua família, cuidar dos seus afazeres. E também oramos por essa outra mulher de bom Jesus, Pai. Tenha misericórdia, ajude ela, Senhor, ela precisa de Ti. Nós a colocamos diante do Senhor e pedimos não só a ajuda do Senhor nos problemas da vida que ela enfrenta, mas a salvação da alma dela também. Nós pedimos, Pai, a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora leva-nos aos nossos lares e dá-nos um bom restante de semana, protegidos e abençoados por Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja convosco.